Aleluia. Meus irmãos, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que a gente vem falando nesta live, isso mesmo, a gente vem falando nesta live sobre essa paz que a gente consegue descansar em Cristo, que somente Cristo pode nos fornecer esta paz que eu digo para você, a paz que acalma a nossa alma, a paz que acalma o nosso coração e que acalma todo o nosso entendimento, somente Cristo que pode te dar. E é esta paz que eu desejo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mais uma terça-feira, estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a ansiedade. E você que logo abriu já e começou a participar junto conosco nessa live, você viu que o início que começamos foi o quê? Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. E é sobre este tema que queremos aprender hoje. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. E a paz que eu digo que excede todo entendimento, você encontra essa paz lá em Filipenses, onde nosso querido irmão Filipenses diz sobre esta paz. Amém? E antes de começarmos o nosso estudo, sempre começamos orando a Deus, para que Deus venha nos ajudar nessa caminhada, nessa peleja que estamos enfrentando dia após dia. Mas eu não posso deixar de agradecer nossa equipe que está aqui, ó, Gabi, o Maico, meu irmão Emerson, que estamos aqui desde as 6 horas da tarde para transmitir uma live de qualidade para vocês. Eu agradeço que são pessoas, servos e servas do Senhor, que estão aqui de prontidão para a obra do Senhor. E entende que o reino de Deus não é feito de qualquer forma e de qualquer coisa, mas exige compromisso, comprometimento. Então, nossos queridos irmãos aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Estamos aqui mais uma vez, então vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da sua presença, aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre a ansiedade. Existem tantos livros, existe tantas formas que o mundo nos oferece para combatermos a ansiedade, mas nenhuma dessa que o mundo nos oferece, nos fornece, não adianta de nada, porque são perspectivas humanas, pensamentos humanos, jeitos humanos. Mas em cima da live de hoje sobre ansiedade, estamos baseando em cima da sua palavra, da tua palavra. E sabemos, Senhor, que a tua palavra é que nos edifica, é a tua palavra que nos dá força dia após dia enfrentarmos a caminhada da vida. Somente a tua palavra, Pai. Então, Senhor, abra nossas mentes, os nossos corações venham estar abertos para escutar não a minha voz, mas a tua voz que acalma o nosso espírito e a nossa alma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. E vamos aprender um pouco mais sobre a ansiedade.
E quando fala sobre lance sobre Deus a sua ansiedade, e quem foi o escritor deste versículo bíblico? Foi quem? Pedro. E aonde você encontra este versículo bíblico? É em 1 Pedro, capítulo de número 5, do versículo de número 5 até o 7. Está lendo. E se você que não tem a palavra de Deus, a Bíblia, você vai agora neste momento aos comentários, e a nossa mídia já está colocando o versículo bíblico para você estar acompanhando junto conosco. E diz assim a palavra do Senhor: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em teu tempo oportuno, vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso mesmo. Quem foi o escritor? Foi quem? Pedro, nosso querido irmão. Gosto muito da história de Pedro. Exatamente, Pedro. Mas Dodô, e o que tem a ver? Pedro foi um homem ansioso. Sim, Pedro foi um homem ansioso. E com isso, ele aprendeu, certamente, a confiar no cuidado de Deus. Por quê? Quando ele escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele sofreu essa ansiedade. E uns exemplos, temeu afundar quando estava caminhando sobre as águas, e mesmo estando Jesus ali ao seu lado, ele teve o quê? Medo. E se a gente for lá no começo, no início da live que a gente aprendeu, e se você quiser acompanhar até aqui, tem todas na nossa página da igreja, o Brasil para Cristo _Mariporã. Você vai encontrar todas as lives que aprendemos sobre terça-feira. E se a gente for ver, a ansiedade, elas em geral se relacionam com o medo infundado. Então, Pedro, ele teve o quê? Medo. De o quê? Afundar. Mas Jesus estava ali do seu lado. Mas mesmo assim, Pedro teve medo. E aonde a gente encontra isso? Em Mateus, capítulo de número 14, do versículo 29 até o 31. Teve medo em relação ao que iria acontecer com Jesus no jardim do Getsêmani, o que fez puxar a sua espada e tentar enfrentar um batalhão de soldados romanos. O medo nunca é esperto. E onde encontramos em João, capítulo de número 18, do versículo de número 2, o versículo de número 2, 3 e o versículo de número 10. Pedro foi um homem ansioso. Embora Pedro tivesse problema constante com a ansiedade, aprendeu a lidar com ela. Então, pessoas que estavam ao lado de Jesus aprendeu a lidar com a ansiedade. E é sobre isso que vamos aprender em cima deste versículo bíblico. E o primeiro versículo, quando diz o quê? Cingi-vos todos de humildade. Como assim, Dodô? Cingi-vos todos de humildade. É como se fosse uma roupa.
Aí eu te faço uma pergunta, antes de concluir essa parte. Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa humilde? A humildade é como uma roupa, aonde quando a gente usa a roupa, cobrimos o nosso corpo. A roupa é a mesma, a humildade é a mesma coisa. A humildade é quando a gente veste esta roupa linda da humildade, para nos estarmos mais perto de Deus. Será que está tentando aqui a roupa da humildade que todos os crentes são recomendados a vestir? Todos nós somos recomendados a vestir esta roupa da humildade. Aí eu te faço a pergunta: você é uma pessoa humilde de reconhecer que você é uma pessoa ansiosa diante de Deus? De reconhecer que você precisa de Deus? Você é essa pessoa humilde? Hoje a forma que o mundo entende sobre humildade, a grande palavra é você ser trouxa, é você ser um trouxa. Não, mas a humildade é se humilhar diante de Deus, de reconhecer que, Senhor, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, Senhor, que eu tenho medo. E esse medo, Senhor, ele aperta meu coração, ele dispara meu coração, que eu chego a não acreditar que o Senhor cuida de mim. Que eu não tenho a certeza que o Senhor cuida de mim. Você é uma pessoa humilde de reconhecer isso? A gente tem que ser humilde com outras pessoas. Como assim, Dodô? Vamos lá. A humildade é uma atitude daquele que não se considera tão bom, que não possa servir a outros, ou de quem se julga tão superior, que não possa se curvar. Ela não era considerada uma virtude do mundo antigo. Infelizmente, nosso conceito retornou àqueles tempos. As pessoas humildes hoje são ridicularizadas e maltratadas. O mundo as chama de lamuriantes, e por outro lado exalta o tipo do durão. Embora isso não fosse diferente no tempo de Pedro, ele nos incentiva a sermos diferentes no que? Sermos humildes. E um exemplo de humildade, da questão de servidão a outras pessoas, você encontra lá em João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, você vai encontrar o que eu estou falando agora. Jesus, na ceia, ele lava os pés dos discípulos, um a um. Jesus mostrou que ele veio para servir e não ser servido. Um exemplo de humildade. Você
é humilde o suficiente de ajudar outras pessoas, mas ajudar no como, Dodô? Ajudar de uma forma que a outra pessoa possa crescer, independente se ela merece ou não. Jesus, naquele momento, ele não fez acepção de pessoas, não. Jesus, ele não fez exatamente acepção de ninguém. Por que você fala isso, Dodô? Pedro, logo após a ceia, e eles iam no Getsemane, Jesus tinha falado: Pedro, você irá me trair. E Jesus não fez acepção de Pedro. Ele lavou, mostrou um exemplo de como servir a outras pessoas. Aí eu te faço a pergunta: você é essa pessoa? A gente temos um exemplo de Jesus. E você? Tem seguido esse exemplo? Aí eu vou te levar agora em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 3 em diante, até o versículo 8. Diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Ao cuidado que temos que ter com outras pessoas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Agora pega esse versículo. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Será que as nossas atitudes para com outras pessoas está sendo igual a de Cristo? Mas Dodô, o que tem a ver isto com a ansiedade? Não saia, fique até o final para você entender tudo. Temos que ser humildes o suficiente de reconhecermos a nossa dependência em Deus. Temos que ser humildes o suficiente para com outras pessoas. Versículo de número 6: que embora sendo Deus, não considerou que ao ser igual a Deus era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então temos um texto excelente sobre a humildade um com os outros. O primeiro passo para desfrutar das bênçãos da humildade é curvar-se para servir até o indigno. Vou repetir de novo. O primeiro passo para desfrutar as bênçãos da humildade é curvar-se, se curvar para servir até mesmo o indigno. Você está pronto para isso? Você está pronto? Humilhar-se para com Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Você é uma pessoa orgulhosa? Você tem sido uma pessoa orgulhosa? Porque vamos aprender agora sobre a questão do orgulho.
Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Foi o que 1 Pedro capítulo 5:5 disse. E a confirmação que está lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 34. Eu vou ler junto com você. Provérbios, capítulo de número 3. Versículo de número 34. Deus zomba dos zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Aquela pessoa orgulhosa, você tem sido? Esse versículo provê incisiva motivação para demonstrarmos humildades. Seremos abençoados se formos humildes e punidos se não formos. Seremos abençoados se formos humildes, mas se a gente não for humilde e formos orgulhosos, seremos penalizados, seremos punidos. Simplesmente porque Deus odeia o orgulho, como está escrito em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16. Vamos aprender lá. Provérbios 6, versículo de número 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes. Quando ele está falando de olhos arrogantes, pessoas orgulhosas, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que prefere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre irmãos. Deus odeia o orgulhoso. Consequência do orgulhoso foi Lúcifer, expulso dos céus. É mesmo, Dodô? Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14, diz assim: ao que Lúcifer falou: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho fez que Lúcifer fosse expulso do céu. A quem é Lúcifer, Dodô? Vamos no modo mais conhecido: diabo, Satanás. Por causa do seu orgulho, ele caiu. A graça de Deus está reservada ao humilde. Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 2. O homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Ele abençoa o humilde, mas rejeita o orgulhoso. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em teu tempo oportuno vos exalte. Aí eu te faço a pergunta: você tem esperado o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus é o chamado Kairos. Você tem esperado o Kairos de Deus?
Portanto, diz que quando você se humilha diante de Deus, Ele em todo tempo oportuno vos exalta. Qual é o tempo? Qual é o tempo oportuno? E quando será? Quando Ele tiver cumprido o seu propósito em sua vida. No tempo apropriado, Deus nos exaltará. Dudu, você falou bastante coisas, mas eu vou agora trazer a conclusão. Se você não é uma pessoa humilde de reconhecer os seus erros e as suas falhas perante Deus, você é uma pessoa orgulhosa. E se você é uma pessoa orgulhosa, antes de ser uma pessoa orgulhosa, né? Vamos lá. Se você já não é humilde de reconhecer os seus erros, se você não é humilde para ajudar pessoas, você é uma pessoa orgulhosa. E se você é uma pessoa orgulhosa, você não desfruta das bênçãos de Deus, porque rejeita o orgulhoso e exalta o humilde. Você não desfruta das bênçãos de Deus. E sendo uma pessoa orgulhosa, você não confia no tempo de Deus. Você não confia no Kairos de Deus. E se você não confia no Kairos de Deus, você confia no seu tempo. Um tempo imperfeito. Um tempo que você não tem controle de nada. Mas a pessoa que é humilde, ela reconhece a sua dependência em Deus. Reconhece os seus erros em Deus. Para com Deus. Então ela se humilha. E ela é humilde de servir a outras pessoas, de ajudar pessoas. Não pelo poder aquisitivo que ela tem, não, mas por causa que Cristo ensinou a amar uns aos outros como a ti mesmo. Ela é humilde. Ela tem um espírito da humildade de servidão. Aí ela começa a desfrutar das bênçãos de Deus, porque ela acredita, ela confia no Kairos de Deus. E quando a pessoa deposita a sua fé, a sua confiança, a sua vida nas mãos de Deus, ela lança sobre Deus toda a sua ansiedade e ela começa a confiar no Kairos de Deus. Se você não é uma pessoa dessa forma, uma pessoa humilde, Cristo te dá uma oportunidade hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas cuidado, que muitas vezes pode ser tarde demais. Hoje aprendemos a ser pessoas humildes, de reconhecer que tudo dependemos de Deus e somente dele. Ajudamos pessoas, servimos pessoas e desfrutamos das bênçãos dele, porque confiamos e acreditamos que no tempo oportuno Deus nos exaltará. Esta é a live de hoje. E se você gostou da live de hoje e quer saber o que foi feito nas lives passadas, você vai lá na página da nossa igreja, o Brasil para Cristo _Mariporã. Você vai lá na página da nossa igreja e vai ver como que foi as lives de terça-feiras anteriores a esta. E amanhã, meus irmãos, não esqueçam, exatamente, às 7h15 da noite, você tem uma live aqui na nossa igreja, Jesus e o coronavírus. Mas vamos falar de coronavírus? E exatamente, vamos falar de coronavírus. Mas como que eu escuto a mídia falando e tudo mais? Não, mas a gente vamos falar numa perspectiva bíblica. O mundo fala na perspectiva humana, mas estaremos falando na perspectiva bíblica, na palavra de Deus, como lidar nessa situação. E logo após, não esqueçam, assim que terminar a série
Jesus e o coronavírus, você tem às 8 horas da noite o culto da nossa igreja, que vai ser transmitido também pela nossa página. Meus irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe e que a graça do Pai te fortaleça. No nome de Jesus. Graça e paz. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vamos louvar. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Oh, tu és o nosso pastor, tu és o nosso mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová, Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom.